Bom, boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Sobrou para mim. Amém. Fazer o quê? Eu ia fazer o quê? Mas, primeiramente, vamos orar, né? Porque tem que orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, Pai. Peço que o Senhor continue falando conosco, Pai. O Senhor me use, Senhor, coloque as palavras do Senhor na minha boca, Senhor, tudo que seja dito aqui dentro, Senhor, que seja de acordo com a sua vontade, Pai. Conduza-se com a vontade para fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Fala, Senhor, comigo, toca em mim, Senhor, no meu coração, Senhor, me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, e nos usando da tua glória, Senhor. Seja feita a sua vontade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Primeiramente, o motivo de Sublime, né? Por que a gente escolheu esse tema e o que isso significa? Já fazia algum tempo já em que estava pensando nisso, pensando em como a adoração, o louvor da igreja tinha se tornado algo automatizado, sabe? Como se as pessoas estivessem fazendo apenas algo por rotina, porque eu sei que Jesus é meu Salvador, então no domingo tem culto, eu vou lá no culto e eu vou cantar quando cantarem, quando alguém der glória a Deus, eu dou glória a Deus, e se levantarem a mão eu levanto também. E aí por muitos momentos a gente acabava ficando desse jeito, sabe? Esquecendo do que a gente veio fazer, qual que é o propósito disso aqui e principalmente a quem a gente está adorando aqui nesse lugar. E aí eu fui conversar com o pessoal da célula e tal, né? Estava pensando já nisso, a gente falou bastante sobre isso no... Está dando bastante microfone, né? Deixa eu ver se o outro microfone é melhor. Os outros estão botados? Pode baixar um pouquinho que eu falo mais alto. Então, conversando com o pessoal da célula de jovens, né, a gente estava falando bastante sobre isso, sobre a questão do propósito, sobre o motivo da nossa adoração, e aí chegamos a esse tema, né, onde no nosso outro culto, para quem lembra, né, a gente fez Inimigos da Moda, então a gente veio aqui vestido de maneiras muito maravilhosas, né, som, esse aqui, não sei se está melhor. Vestido de maneiras maravilhosas, assim, né? Cada um mais bonito que o outro. E foi um culto mais descontraído, assim, apesar da palavra também ter sido mais direta. Mas a gente pensou, quis fazer um período de louvor maior, algo mais de adoração, principalmente se lembrar de quem é o nosso Deus e o porquê nós o adoramos, na verdade. Então, o significado de Sublime, primeiramente, para ajudar a gente a entender melhor. Quando você pesquisa o significado de sublime, a gente tem a seguinte descrição: elevado acima de tudo, majestoso, perfeito, tão grandioso que ultrapassa a compreensão humana, algo tão belo e tão grande que provoca reverência. Então você vê, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi quando o F. Rock lançou essa última música que a gente cantou, de nome Sublime. Eu fui pesquisar o que significava sublime, e aí essa palavra ficou na minha cabeça, porque basicamente é assim, uma palavra que, pela descrição, basicamente é uma palavra perfeita para descrever o Senhor. E às vezes, no meio da correria da vida, no meio dos problemas que aparecem para a gente acaba esquecendo o motivo da nossa oração. As coisas elas começam a ficar... não são mais espontâneas, acabam ficando mecanizadas, como eu citei no começo, a gente vem e faz aquilo que é mandado e vai embora, e esquece quem é o nosso Deus, e esse culto tem esse objetivo, de nos fazer lembrar de quem é o Senhor e tudo que Ele tem feito por nós. Lembrando, mais uma vez, aquele esquema, vocês sabem que quando eu estou nervoso, minha boca seca, e aí eu dou água toda hora, e é a água da glória, então vocês...
seguindo o tema da nossa campanha, que é Avance Sem Parar, a gente vai falar hoje sobre avançar em conhecimento e intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Então vamos começar falando um pouquinho das características do Senhor, não é verdade? A gente tem Isaías 40, 28. Pode botar na NTLH, na linguagem de hoje, que a gente é jovem, a gente fala. Então, Isaías 40, 28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Então a gente vê um pouco dos traços da soberania de Deus. Ele é eterno, ele existe desde o princípio. Ele não foi criado, ele simplesmente é. Ele é todo poderoso. Ele criou os céus e a terra, ele é imutável, ele é perfeito. E se a gente adora a um Deus que tem tantas características extraordinárias, por que às vezes a gente passa a se acostumar com a presença e a tratar a presença de Deus como algo dispensável? Às vezes as coisas vêm, as coisas do mundo, às vezes o cansaço. Eu mesmo muitas vezes já me encontrei por conta do cansaço, por tantas coisas para fazer, o trabalho, a exaustão, fazendo as coisas no automático, esquecendo quem é Deus e tudo aquilo que Ele já fez por mim, tudo aquilo que Ele é, e tratando Ele de forma desprezível, como se fosse mais um, como se a presença dele não valesse nada. A gente cantou aqui que a presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Só que ultimamente, às vezes a gente tem se focado mais nos três que eu citei e não na presença do Senhor. É sempre a prioridade é o trabalho, é sempre fazer o nosso dinheiro, é sempre a riqueza, é sempre os prazeres, o conforto. Eu não quero sacrifício, eu não quero dificuldade, porque servir a Deus acaba sendo difícil às vezes, apesar de ser maravilhoso, mas a gente prefere um caminho fácil e a nossa natureza ela está habituada a isso. Tudo que puder desviar a nossa atenção do Senhor, nossa carne vai querer fazer. E é por isso que a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho para pensar. Pensa agora, qual tem sido o motivo da sua adoração? Por que você tem feito isso? Às vezes, por que você está aqui? Você que é membro dessa igreja, ou por que você tem vindo aos cultos? Por que você tem adorado ao Senhor? Será que a presença dele não se tornou só mais uma? Será que a presença dele já não é mais comum? Já não vale mais de nada? Para que a gente serve a ele? Se você vai chegar aqui, vai sentar, vai ouvir um pregador falar mais algumas palavras bonitas, talvez, ou então, não sei, criticar a pregação e voltar para casa e continuar vivendo a mesma vida de pecado, a vida medíocre que eu tenho vivido, que você tem vivido. Deus ele nos chama para a intimidade, Ele nos chama para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, em todos os momentos em que a gente precisa valorizar, a gente precisa aprender a valorizar a presença do Senhor. Ele não é só mais um, quando Ele vem, Ele transforma tudo, Ele faz tudo novo. E que, sabe, a gente tem que se acostumar em sentir a presença do Senhor, mas não se acostumar em tratar como algo que não é importante. Então nós precisamos buscar conhecimento, a palavra e principalmente quebrantamento de coração, porque o Senhor ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E às vezes a nossa adoração ela se transformou em algo mecânico, tão mecânico que será que Deus tem recebido a sua adoração? Será que Deus tem recebido a minha adoração? Vamos lá. Próxima característica do Senhor, Jeremias 32, 17. Ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Agora coloca Efésios 3, 20. Bota 21. Ué.
com a outra tradução, não confundir. E agora, que agora seja dado a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então a gente viu no primeiro texto, Deus apresentado como Criador do céu e da terra, e agora Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E, mais uma vez, a gente cai no mesmo ponto. A gente serve a um Deus que é todo poderoso, que Ele é soberano, que Ele é um Deus que não faz obras incompletas. Ele diz lá em Filipenses que a obra que Ele começou, Ele termina. Então por que nós temos vivido essa vida muitas vezes de mediocridade, essa vida que trata a presença do Senhor de qualquer forma? Nós servimos a um Deus que Ele é soberano, nós servimos a um Deus que Ele é todo poderoso, que Ele pode fazer tudo. Mas a primeira dificuldade que eu tenho é eu esqueço quem Ele é e esqueço que Ele pode me ajudar. A primeira tristeza que me bate, eu esqueço que Ele pode fazer tudo. As coisas começam a dar errado e eu esqueço que Ele é Deus que não deixa a obra incompleta, que Ele começa e Ele termina. Então, por quê? Aí você me fala, já entendi, e eu com isso? O que isso tem a ver? E é justamente, o objetivo da pregação é essa. Porque a próxima característica do Senhor que eu quero falar aqui, e é o foco, é que Deus é amor. Deus, Ele não é alguém que ama muito. Deus, Ele não é alguém amoroso. Ele é amor. Ele é o próprio amor. E o amor de Deus, Ele é um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor de entrega. Ele é um amor, como às vezes nós dizemos, eu te amo, e vivemos de qualquer forma, mas Ele prova o seu amor. E a forma que Deus provou o amor dele por mim e por você foi através de Jesus. Como a gente vê em João 3,16. Esse texto todo mundo já conhece, né? A gente vai ver na NTLH, então ele é diferente. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então a gente vê que Deus prova o seu amor verdadeiro por nós, entregando o seu filho na cruz. Ele vem, ele se entrega e ele morre uma morte dolorosa e horrível para provar o amor para você, para te salvar. E aí agora você pensa, Deus no início da criação, Ele cria tudo através da palavra. Ele cria o céu, Ele cria a terra, Ele manda a terra florescer, os animais surgem. Só que na hora de criar o homem, Ele não fala, haja o homem. Ele vai lá e Ele faz com a própria mão, Ele molda no barro, e Ele sopra o fôlego dentro do homem. E ali, o homem feito à mão, todas as tardes, o Senhor Ele descia no jardim, e Ele ia ao encontro de Adão. A gente vê que Deus Ele buscava intimidade. Deus Ele criou o homem para ter intimidade. Porque Ele poderia ter feito igual Ele fez com todo o resto da criação. Haja luz. E aqui Ele separa isso aqui, separa isso aqui. E os animais Eles criam ali. Mas Ele faz o homem a sua imagem e semelhança. Ele vai lá e faz com a sua própria mão. E Ele busca intimidade com ele. Mas quando Adão ele come do fruto proibido, o pecado se instaura e o pecado ele faz a separação entre Deus e o homem. A gente vê isso em Isaías 59, não precisa colocar. Mas o homem ele é separado da presença do Senhor por conta do pecado. E mais uma vez, Deus nos mostra como Ele busca intimidade, como Ele quer intimidade com você, como Ele quer intimidade comigo. Porque Ele não aceita que o homem seja separado da presença dEle. Ele não aceita que o homem viva uma eternidade de sofrimento, de dor, uma condenação eterna. Então, Ele, o Criador dos céus e da terra, Ele envia o seu Filho amado por você. Para que você entenda. Glória a Deus. Para que você entenda que Ele busca intimidade, que Ele quer que você o conheça de verdade, que Ele quer que você saiba que quando você estiver perdido, Ele é o caminho. Você sabe que quando você tiver dúvida, Ele é a verdade. Ele veio
para nos tirar, nos livrar da condenação, Ele veio para nos dar a vida eterna, Ele veio para nos dar a paz que excede todo entendimento. Nós somos salvos pela graça de Jesus, e tudo exclusivamente para que você pudesse ter intimidade com Ele. Tudo para isso. Sabe, imagina agora o Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sustenta todo o universo aqui na mão dele. Ele fez tudo que existe Ele criou. Mas agora o homem é a criação mais preciosa dele, no caso você, no caso eu, se perde da presença dele. E aí ele vê que já não tem mais jeito. Então, como o salário do pecado era a morte, agora ele envia o seu Filho para que ele nos desse a vida eterna. E aí Jesus ele vai até o fim por você, mesmo sabendo tudo que você faria, mesmo sabendo tudo que você viveria, todas as vezes que você o negaria, ele vai até o fim e ele se entrega por você. Sabe, isso me fez pensar muito quando eu estava escrevendo esse esboço dessa pregação. Na verdade, já faz um bom tempo, porque me fez refletir como eu estava sendo um cristão medíocre. Estava pensando que Deus ele faz tantas coisas por mim, tantas coisas por nós. Sabe, imagina quantas vezes Ele já te livrou da morte, quantos livramentos Ele já deu que você nem sabe, porque você nem percebeu. Todo o sustento que Ele tem dado. Se você tem saúde hoje, é porque Ele permite. Eu estava pensando nisso, pensando que eu estava vivendo a minha vida no automático. Sabe, a presença de Deus era só mais um detalhe. E muitas das vezes não valia de nada. Eu vinha para a igreja e tocava uma música aqui, cantava, às vezes ministrava, ia para casa e nada. Vinha ouvir a pregação e muitas vezes não sabia nem o que foi pregado, não sabia o que foi falado. E pensando que tantas vezes eu, nos meus dias, neguei ao Senhor. Às vezes a gente fala que nunca negaria ao Senhor, mas quantas vezes a gente rejeita a presença do Senhor? Quantas vezes Ele quer falar com a gente e a gente escolhe qualquer outra coisa, menos a palavra do Senhor? E quantas vezes eu fiz isso, e pensando que, mesmo afundado no lamaçal do pecado, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo miserável, o Senhor ele ainda cuidava de mim, o Senhor ele ainda provia, o Senhor ele ainda... Ele estava ali, entendeu? Sempre que eu precisava. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu falo que a minha vida ultimamente tem sido bem corrida, né? A gente não está tendo tempo para fazer nada. E eu, no meio dessa correria toda do trabalho, eu tinha deixado o Senhor de lado. Muitas vezes estava muito cansado da minha vida, para fazer as coisas, não queria vir para a igreja, apesar de vir, graças a Deus, mas não queria vir por conta do cansaço, e não percebi que tinha colocado outras coisas na frente do Senhor. Tinha colocado o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha casa, e agora o meu casamento, à frente da presença de Deus. Já não me importava mais, já não lia mais a Bíblia, mal orava, sabe? Aquela oração que você chega, Senhor, boa noite, e deita na cama e desmaia. Eu estava sendo desse jeito. Só que, ao mesmo tempo em que, olhando para mim, eu via alguém pecador, miserável, que rejeitava a presença do Senhor, que não priorizava a presença do Senhor, eu olhava para ele e ele estava ali, provendo, estava protegendo, estava dando livramento, ele ainda ouvia. As poucas vezes em que eu levantava a minha voz para pedir alguma coisa para ele, para poder pedir ajuda, ele me dava a resposta. E aí me fez pensar como que, cara, como que eu tenho sido medíocre, sabe?
Ele entregou a vida dele por mim. E ele continua provando o amor dele todo dia. Glória a Deus. Por mim. Glória. E eu tenho sido isso aí, sabe? E às vezes, será que esse também não tem sido o seu caso? Quantas vezes a gente vem aqui e levanta a mão e fala: Senhor, agora é isso, eu entrego para você meu coração, eu entrego para você meu coração, a gente vem aqui na frente e se derrama e sai daqui e continua vivendo a vida do mesmo jeito, não tem transformação, não tem conhecimento, não tem intimidade. Ele está sempre ali e ele fala: buscar enquanto ainda se pode achar. Isso significa que vai chegar um momento em que não vai ter mais como achar o Senhor. Então por isso que a gente precisa se colocar na posição, entender que Ele nos ama, que Ele nos quer íntimo, Ele quer intimidade. Ele não permitiu que a história da humanidade acabasse ali quando Adão pecou. Mas quando Jesus vem, Ele faz essa troca, entregando a vida dele pela sua. Ele quer te chamar para mais perto. Ele quer que você busque intimidade, que você leia a palavra, que você conheça Ele, que você viva uma vida com Ele. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele estava falando que eu até queria entregar a vida para Jesus, mas é difícil, ter que ficar negando esse monte de coisa e tal, e não pode mais ficar pecando, né? Não pode fazer essas coisas. E às vezes as pessoas, elas acham, às vezes até a gente mesmo acha que a gente precisa seguir Jesus para não ir para o inferno. Hoje, porque eu sou cristão, então eu não posso fazer isso aqui, porque eu sou cristão, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso ir lá beber, eu não posso ir lá fumar, eu não posso usar droga, mas é justamente o contrário, na verdade. É por conhecer a Deus, por saber o milagre que Ele fez na minha vida, por saber justamente quem Ele é, tudo que Ele tem feito por mim, que eu não quero buscar essas outras coisas que não vão me agregar em nada, que não vão me tornar mais próximo do Senhor. É justamente o oposto. Não é porque eu sou cristão que eu não quero, mas é justamente eu não quero porque eu preciso, porque eu já tenho Jesus e a presença dele vale mais do que tudo. Vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Não tem, entendeu? A gente para e fica perdendo muito tempo com essas coisas que não vão agregar em nada, esquece que o Senhor está sempre ali. Esse mesmo Deus sublime, cara, o Criador do universo, Ele fez tudo e Ele está ali só me esperando chamar Ele, cara. Olha só, Ele está ali esperando só você chamar Ele. Para pensar como que privilégio que a gente tem. Pensa que tudo, entendeu? Nada acontece se não for a permissão dele. A gente vê que Ele sustenta ali o firmamento nas suas mãos. Então, até o universo, cara, está ali na mão dele. E Ele está ali esperando você chamar Ele para ter um momento de intimidade com Ele, de viver uma vida com Ele e de levar essa palavra, de levar o amor dele para as outras pessoas. Então, às vezes, você me pergunta, sabe, por que eu falo de Jesus aqui, por que eu estou aqui fazendo essa pregação? E por quê? Por que a gente tem feito isso? Por que a gente se desgasta tanto tentando ensaiar músicas aqui, sabe, bem cedo, e às vezes dá tudo errado, tem dia que a gente sai, dá tudo errado, e aí a gente continua, e aí por que, poxa, eu tenho que chegar do trabalho, e eu tenho que ir para o culto, então tão cansado com a rotina, eu ainda tenho que buscar o Senhor ali, e pensando, sabe, por quê? E cara, e justamente por entender que o Senhor me entregou a vida por mim, então agora eu preciso entregar minha vida para Ele. É a decisão que eu tomei, que eu tenho que tentar. Sabe, não é difícil, não vai ser fácil, mas é o nosso dever como cristãos. E, como eu disse, ultimamente tem sido tão cansativo. Glória a Deus. Ultimamente as coisas têm sido tão cansativas, então por quê? O que eu ganho para falar de Jesus? O que eu ganho para falar de Jesus? É isso que eu estava conversando esses dias também com esse mesmo amigo, sabe? E eu estava falando para ele, cara, eu não ganho nada falando de Jesus, mas é que a presença dele é tão maravilhosa, sabe? Quando você sente
que você sendo meu amigo, não tem como eu não compartilhar isso para você. Olha, sabe? Então, a presença dele é tão maravilhosa quando a gente sente a presença dele. Isso, infelizmente, acaba sendo momentos, né? Apesar de tudo, ele não quer que sejam só momentos, mas infelizmente na vida de muitos cristãos, inclusive na minha, às vezes acabam sendo momentos em que a gente se entrega e sente a presença, mas ele quer que isso seja o tempo todo, sabe? Essa presença gostosa que a gente sente quando está adorando, quando levanta a nossa mão e chora e já não consegue nem falar nada. Cara, a presença dele é tão maravilhosa que não tem como eu não falar dela para você. E aí a gente volta para a mesma questão. O que você tem feito para prosseguir em conhecer o Senhor? O que você tem feito para prosseguir em intimidade com o Senhor? Às vezes vai ser difícil. A nossa vontade do nosso corpo é justamente totalmente o oposto. É fazer qualquer coisa que não seja falar com o Senhor. Fazer qualquer coisa que não seja ir para a casa do Senhor, qualquer coisa que não seja congregar e estar junto com os irmãos, adorando, cantando. E a nossa carne ela vai sempre tentando nos afastar do Senhor, a nossa carne vai sempre tentando tirar da presença. A nossa vontade ela é sempre de fugir. E é justamente por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, por isso que nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Ler a palavra, saber que Ele está ali o tempo todo, e que quando eu precisar, quando eu estiver triste, Ele vai me fortalecer, Ele vai me preparar, Ele vai me ajudar. Sabe, Jesus ele tem sido tão bom que às vezes a gente olha e não vê nada, a gente vê e pensa, por que as coisas estão dando errado? Eu me peguei pensando isso esses dias. Por que parece que as coisas estão erradas? Por que isso aqui não está dando certo? Por que isso aqui não está dando certo? E mesmo assim a gente tem paz, porque Ele disse que daria paz. Ele disse que daria essa paz que excede o entendimento, sabe? Excede o entendimento, não dá para entender que paz é essa. Por que mesmo tudo dando errado? Por que mesmo nesse mar de problema eu continuo tendo paz? Mas é justamente por saber, cara, que Jesus ele está, que Jesus está lá, né? Jesus está aqui. É saber que mesmo que os seus amigos te abandonem, mesmo que no momento você se veja sozinho e não tenha mais esperança, mas que Jesus ele vai estar ali com você e que você pode chamar, que Ele vai te ouvir. E se você tiver algum problema, que você já não tiver mais solução, Ele vai estar ali para você, para te ajudar. Sabe aquele problema que você tem enfrentado, que você acha que não tem solução? Não esquece que Deus ele é todo poderoso, que Ele é sublime, que Ele pode fazer infinitamente mais, cara. Começa a viver dos milagres de Deus, começa a depender dEle. Vai valer a pena, sabe, toda essa exaustão que a gente tem passado, mesmo gastando tudo, sabe, dormindo pouco por causa do trabalho, por causa das coisas, dos compromissos, e ainda assim não deixar de estar aqui na presença do Senhor, porque vale mais, cara, vale mais que tudo. E isso traz refrigério para a nossa alma, isso traz descanso para o nosso corpo. Eu estava falando com o Senhor, eu estou tão cansado, eu não consigo nem, não me aguento nem de pé mais, não estou conseguindo, eu estou só trabalhando, e aí trabalho, aí eu chego do trabalho, eu vou para a igreja, aí depois da igreja eu vou para casa, tenho que cuidar das coisas de casa, como vou para o trabalho, aí do trabalho eu vou para a igreja. Eu estava me esquecendo que estar na igreja não é estar em intimidade com o Senhor, apesar de ser extremamente importante, mas não é tudo. A minha alma não estava recebendo esse refrigério, porque eu não estava buscando o Senhor. Eu estava na casa do Senhor, mas longe do Pai, e vivendo a vida de qualquer forma, e exausto, e cansado, e gastando a minha vida, achando que eu estava gastando a minha vida para Ele, e na verdade eu só estava cumprindo mais um ritual. E quando eu percebi, Ele falou isso comigo e quebrou minha cara, justamente porque Ele dá descanso, Ele dá alívio para a alma, mas eu preciso buscar Ele. E eu estava aqui na igreja achando que estava fazendo isso e não estava fazendo, porque a nossa vida ela tem que ser uma constante em buscar ao Senhor, em prosseguir e conhecer ao Senhor, em ler a palavra, em estar em intimidade, em orar e jejuar, mas principalmente lembrar que o Senhor está ali a todo momento. As pessoas acham que o Senhor ele só vai estar ali quando você estiver aqui na igreja, ou então quando alguém começa a fazer a oração. Nossa, Senhor, Tu que és maravilhoso,
Tu que és estrogonoficamente incrível, e não há nada nesse universo, nesse planeta, que se compare à sua glória. E cara, Deus, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele quer intimidade. Você pode falar palavras bonitas a Ele, mas se essas palavras elas estiverem acompanhadas de nada, não tiver o seu coração junto dessas palavras, então não vale de nada. Ele quer intimidade, Ele quer que você o conheça. E sabe qual que é o ponto mais maravilhoso assim do Senhor? E que justamente por isso que nós devemos avançar em conhecer o Senhor, avançar em ter intimidade com o Senhor, porque eu vou contar um exemplo meu. Deus, Ele é muito bom, sabe? Ele é muito misericordioso porque vocês muitos já sabem muitas coisas que a gente viveu na nossa vida, né? Esse casamento agora, foi só um milagre do Senhor. Mas que, sabe, mesmo eu sendo tão pecador ali, sabe, miserável, sem merecer o amor do Senhor, sem merecer o perdão dele, quantas vezes o Senhor, Ele me ouviu e Ele me deu a resposta. E Ele te escuta, cara. Ele quer falar com você, Ele quer que você o conheça. Eu lembro de exemplos simples, por exemplo, em que um dia, muita gente já conhece essa história, que eu já contei, mas coisa simples, porque ficou marcado na minha vida. A gente voltando do culto, né? Ali já faz bastantes anos isso aí. A gente voltando do culto, começa a chover, e a gente estava indo andando. Aí eu falei para o Senhor, ô Senhor, a gente estava lá no culto, Senhor, ajuda a gente, deixa a gente chegar em casa. Aí eu apontei a mão assim para o céu e falei, chuva, para, em nome de Jesus. Aí a chuva na hora parou assim. Foi muito doido, velho. Aí a chuva parou assim, a gente estava vendo no poste, né, caindo a chuva assim, a chuva para, a gente deixou parar. Aí quando a gente chegou em casa, chegou todo mundo em casa, começou a chover de novo, chuva. Vezes em que, por exemplo, alguém estava com dor de cabeça, aí eu fui lá e coloquei a mão e falei, está curado em nome de Jesus. E aí a pessoa foi curada. A pessoa estava sentindo muita dor na barriga, e aí eu falei, está curado em nome de Jesus. E a pessoa foi curada. Por mensagem, um dia eu falei, eu escrevi que você seria curado em nome de Jesus, né? Eu orei para que Deus colocasse a mão lá. E aí a pessoa falou que foi curada. Mas assim, não é. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou trazendo algum mérito para mim. Eu estou dizendo que se eu, mesmo sem buscar intimidade com o Senhor, mesmo sem dedicar a minha vida a Ele, mesmo vivendo no pecado, mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo falho, mesmo vivendo uma vida de falsidade, uma vida de aparências, Ele ainda me escuta a ponto de parar a chuva na cidade para eu poder chegar em casa. Olha só, cara, o cuidado que Deus tem com a gente, o cuidado que Ele tem com seus filhos, não é um mérito meu, porque eu não fiz nada para merecer isso. Mas é justamente isso. Ele quer intimidade, sabe? Quando você vê, principalmente esse caso aí da chuva, que não foi só uma vez que aconteceu, já teve outra vez também, mas essa foi mais marcada assim, porque é a que eu mais lembro. Mas quando você olha para episódios como esse, você pensa, cara, como que Deus é pai, sabe? Tipo assim, não, filho, vai lá, chega em casa. E aí depois ele solta a chuva, porque tem outras coisas que ele tem que cuidar também. Não dá para parar o planeta só para mim. Mas, cara, olha como Deus é incrível, cara. Como Ele mostra que Ele é pai, cuidando do seu filho. E aí agora você para pensar que você para pensar, Deus, Ele por te amar tanto, Ele manda Jesus. Jesus, Ele vai lá e Ele se entrega. Jesus, que também é Deus. Jesus, Ele estava lá desde o princípio da criação, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Ele era a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele estava lá também desde a criação do universo, ele participou da criação do homem, da criação de tudo. E agora vendo que a sua criação mais preciosa, você, se perdeu, ele vem, porque o salário do pecado é a morte. Então nós que vivemos no pecado, nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno. Mas então Jesus ele vem, e ele vive como um homem nessa terra, ele vive uma vida sem pecado, e ele se entrega na cruz e ele faz uma troca. Naquele momento em que ele, sem pecado, é entregue para morrer, ele leva o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, ele faz uma troca agora. Ele fala: você pecou, você merece o inferno, você merece a morte, mas eu vou morrer no seu lugar. E a única coisa que você precisa fazer agora é aceitar esse presente que eu te dou. E aí ele fala lá: está consumado, né? O Tetelestai. Eu vi recentemente sobre esse Tetelestai. Normalmente naquela época, quando as pessoas elas tinham suas dívidas, elas não podiam pagar, aquilo era levado para julgamento. E se aquela dívida ela fosse paga, ela fosse perdoada, ali era escrito naquele escrito de dívida, Tetelestai, que significa está consumado, significa que você já não é mais culpado nem responsável por toda aquela dívida. E ela já foi paga e ela já não existe mais. Então quando Jesus ele se entrega por você naquela cruz, ele está dizendo que, cara, mesmo sabendo de tudo que você ia viver, de tudo que eu ia viver, de tudo que eu ia fazer, de todas as vezes que eu ia negar ele, de todas as vezes que eu ia escolher qualquer outra coisa, ele está falando: está consumado, a dívida está paga. Você só precisa aceitar. Tudo que você fez já não vale mais, toda a dívida que você tinha já não existe mais. A única coisa que você precisa fazer é receber essa graça, né? A graça que ele te chama, o favor imerecido. Então agora você imagina o Criador do universo. Eu queria chamar o departamento de música pra cá. Agora você imagina o Criador do universo naquele momento sendo levado para a cruz pela sua mais preciosa criação, sendo torturado por aqueles que ele criou para ter intimidade. E ali ele apanha, ele é chicoteado, ele é levado até a cruz. Quando Jesus morre, a terra estremece, o céu escurece, como se até o sol estivesse dizendo: cara, me recuso a ver isso aqui que está acontecendo com o nosso Criador. Então imagine agora o Criador de todo o universo sendo imagina agora o Criador de todo o universo, aquele que fez tudo, fez todos, sendo levado para a cruz, sendo torturado pela sua própria criação, aquele que ele criou, aqueles que ele criou para viver em intimidade. E ele ainda assim ele foi até o final. Ele foi por você. Ele foi por mim. Ele sabia tudo que você faria, tudo que aconteceria. E ainda assim, tudo que você faria, ele sabia. E ainda assim ele foi até o final por você. E ele te oferece esse presente. Ele diz: olha, filho, a única coisa que você precisa fazer é aceitar essa troca que eu fiz. Ele já se entregou e ele ressuscitou, ele venceu a morte por você. Ele se entregou e ele te trouxe aqui para que você lembrasse. Porque até mesmo isso não vale só para aqueles que não entregaram a vida para ele. Isso não vale só para aqueles que ainda não entregaram a vida para ele. Mas você também, membro dessa igreja, precisa se lembrar tudo que Jesus fez por você, tudo que ele entregou, tudo que ele abriu mão. Ele abriu mão da glória. Imagina ali ele sendo adorado 24 horas por dia, todos os anjos ali glorificando, toda a riqueza que ele tinha, toda a glória, tudo que ele tinha no céu. E ele abre mão de tudo isso porque ele queria você.